Rafael tinha 19 anos quando sua vida mudou. Morador do Morro da Esperança, uma comunidade na zona norte da cidade, ele conhecia bem a rotina dura das pessoas ao seu redor. Acordar cedo, pegar 3 conduções para chegar ao trabalho, voltar tarde da noite. Seu pai, seu Antônio, era segurança em um shopping center há 15 anos. Trabalhava das 2 da tarde às 10 da noite, 6 dias por semana. Sua mãe, Dona Maria, era diarista. 3 casas por semana, às vezes 4, quando precisavam de dinheiro extra. Sua irmã mais nova, Júlia, de apenas 14 anos, estudava em uma escola pública que mais parecia um depósito de sonhos abandonados. As salas lotadas, professores desmotivados, estrutura precária. Rafael trabalhava como ajudante em uma oficina mecânica desde os 16 anos. Começou lavando carros, depois foi aprendendo a trocar óleo, fazer manutenções simples. O patrão, seu João, era um homem sisudo, de poucas palavras, mas justo no pagamento. O salário de Rafael mal dava para ajudar em casa e pagar o curso técnico que havia começado no ano anterior, mas teve que trancar por falta de dinheiro. A mensalidade de R$ 180 parecia pouca coisa, mas para uma família onde cada real contava, era uma despesa impossível de manter. Ele via os carros importados entrando e saindo da oficina todos os dias. BMW, Mercedes, Audi. Ouviu os clientes falando ao celular sobre viagens para Miami, sobre computadores novos que custavam mais de R$ 5.000, sobre oportunidades de negócio. E se perguntava, enquanto limpava a graxa das mãos, quando vai ser minha vez? Será que existe alguma chance para alguém como eu? A vida na comunidade era uma rotina previsível e sem muitas perspectivas. Os amigos de infância de Rafael já tinham tomado caminhos diferentes. Alguns trabalhavam em empregos formais, ganhando pouco. Outros tinham entrado para o tráfico, buscando dinheiro fácil e rápido. 2 já tinham morrido em confrontos com a polícia. Rafael não queria nenhum desses destinos, mas também não via muitas alternativas. Uma tarde de sábado, enquanto esperava o ônibus na avenida principal, depois de uma manhã exaustiva na oficina, Rafael viu uma cena que marcaria sua vida para sempre. Um jovem, não muito mais velho que ele, talvez uns 23, 24 anos, sentado em um banco da praça com um notebook sobre as pernas, trabalhando. Estava de bermuda e camiseta simples, fones de ouvido, completamente concentrado na tela. Rafael ficou observando de longe, curioso. O rapaz não parecia estar jogando. Não estava assistindo vídeos ou navegando em redes sociais. As mãos digitavam rápido, linhas e mais linhas de texto apareciam na tela. Estava programando. Rafael observou por uns bons 15 minutos. O jovem parava, pensava, voltava a digitar. Às vezes testava algo, ajustava, continuava. Havia algo de fascinante naquela concentração, naquela produtividade em plena praça pública enquanto o mundo continuava seu ritmo acelerado ao redor. Quando finalmente pegou coragem para se aproximar e perguntar, o jovem, que se chamava Bruno, tirou os fones e sorriu de forma simpática. "E aí, mano, posso ajudar?" "Desculpe incomodar. É que eu estava vendo você aí no computador. O que você está fazendo?" "Ah, tô trabalhando. Sou desenvolvedor web, programador, saca?" "E você trabalha aqui na praça?" "Trabalho da onde eu quiser, na verdade. Às vezes de casa, às vezes de qualquer lugar com internet boa. Faço sites e aplicativos para empresas. Hoje tinha que sair de casa porque estavam reformando o apartamento do vizinho, barulho demais. Aí vim para cá." "E dá dinheiro isso?" Rafael perguntou direto, sem rodeios. Bruno riu, não de forma debochada, mas compreensiva. "Dá sim, mano. Quando comecei, uns 3 anos atrás, ganhava uns trocados, tipo 500, 600 conto por mês fazendo freela. Hoje ganho bem mais que muito emprego formal por aí. Entre 4 e 5 mil por mês, trabalhando como freelancer. Tem gente que ganha muito mais dependendo da especialização. E o melhor, trabalho de casa. Escolho os meus horários, não tenho patrão enchendo o saco." Rafael sentiu algo estranho naquele momento. Uma mistura de esperança e inveja. Aquele cara, que não parecia ser muito diferente dele, ganhava mais que seus pais somados. E trabalhava de bermuda, na praça, quando queria. E é difícil aprender? Olha, não vou mentir, exige dedicação. Tem que estudar, praticar muito, levar uns tapas no começo,
Mas tem muito material gratuito por aí, YouTube, cursos online, comunidades. Se você tem disciplina e determinação, consegue aprender sozinho. Mas precisa de computador caro, essas coisas? No começo, não. Dá para aprender com qualquer coisa. Eu comecei num notebook velho que meu tio me deu, travava direto, mas dava para o gasto. Depois que comecei a ganhar dinheiro, fui melhorando o equipamento. Eles conversaram por mais 20 minutos. Bruno contou sua história, deu dicas de por onde começar, falou da comunidade de programadores, sobre as oportunidades. Rafael absorvia cada palavra como se fosse água no deserto. Quando finalmente se despediram, Bruno disse: "Se quiser trocar ideia, me adiciona no Instagram. Qualquer dúvida, só chamar." E mostrou o perfil no celular. Rafael voltou para casa com aquela conversa ecoando na cabeça. Trabalhar de casa, escolher horários, ganhar bem, não ter patrão? Parecia ficção científica para quem acordava às 5 da manhã e voltava às 7 da noite coberto de graxa, com as mãos manchadas que nem sabão industrial conseguia limpar completamente. No ônibus lotado, espremido entre outros trabalhadores cansados, Rafael não conseguia parar de pensar. E se fosse possível? E se ele conseguisse aprender? O que isso poderia mudar na vida dele, na vida da família? Naquela noite, deitado no beliche que dividia com o irmão mais novo, Marcelo, de 11 anos, Rafael pegou o celular, um Motorola simples, com tela rachada na parte de cima, desde que havia caído da mão 3 meses atrás, que tinha comprado usado por R$ 350, 6 meses antes. Era seu bem mais valioso. Digitou no YouTube, usando o Wi-Fi fraco da vizinha que compartilhava a senha com eles, como aprender programação. Os resultados que apareceram mudaram tudo. Milhares de vídeos, programação do zero, como começar a programar. Primeiro código em Python, HTML para iniciantes. Era um universo inteiro que Rafael nem sabia que existia, disponível ali, gratuitamente, na tela do seu celular rachado. Ele clicou no primeiro vídeo que encontrou. Programação para iniciantes, aula 1. Um professor simpático, com uma voz calma e didática, começou a explicar o que era programação, para que servia, como funcionava. Rafael se viu completamente absorvido. Aquela noite, Rafael mal dormiu. Sua cabeça fervilhava de possibilidades. Na manhã seguinte, um domingo, Rafael acordou mais cedo que o normal. Enquanto a casa ainda dormia, pegou o celular e continuou assistindo os vídeos. Havia centenas deles, milhares na verdade. Cada um ensinando algo diferente: lógica de programação, algoritmos, linguagens de programação, desenvolvimento web, aplicativos mobile. Rafael se sentia como alguém que tinha descoberto um tesouro escondido. Todo aquele conhecimento disponível gratuitamente, esperando por quem tivesse curiosidade e determinação para buscar. Nos dias seguintes, criou uma rotina rígida. Acordava às 5 da manhã, tomava café rápido, pão com margarina e café com leite, e saía para pegar o primeiro ônibus às 5h30. Chegava na oficina às 7, trabalhava até às 6 da tarde, com 1 hora de almoço. Pegava 2 ônibus de volta, chegava em casa às 7h30, exausto. Mas era depois que a mágica acontecia. Jantava rápido, geralmente arroz, feijão e alguma mistura simples que a mãe preparava. Tomava um banho frio para espantar o cansaço e das 8 às 11 da noite, sem falhar um único dia, estudava. 3 horas todos os dias, segurando o celular deitado na cama, na luz fraca do abajur de R$ 5 que havia comprado na Camelô e fazendo anotações detalhadas em um caderno velho que tinha sobrado da época da escola. "Rafael, vem assistir o filme com a gente." "Hoje não dá, Marcelo. Tenho que estudar." "Mas você está sempre estudando nesse celular. Nem parece que está estudando de verdade." Rafael sorria, mas não deixava ninguém quebrar sua rotina. Sabia que aquilo era sua única chance de mudar de vida. Os desafios começaram logo na primeira semana. Como praticar programação sem computador? Os vídeos ensinavam usando computadores com telas grandes, teclados, múltiplas janelas abertas. Rafael tinha apenas um celular de 5 polegadas, tela rachada, que travava quando abria muitos aplicativos ao mesmo tempo, mas onde outros veriam um obstáculo intransponível, Rafael viu um desafio a ser superado. Pesquisou e descobriu aplicativos para celular que simulavam editores de código. SoloLearn, Grasshopper, Mimo,
Programming Hub. Baixou todos. A memória de 16 GB do celular ficou lotada em poucos dias. Teve que apagar fotos de aniversários, de passeios, vídeos engraçados que tinha baixado, músicas, tudo que não fosse absolutamente essencial. Filho, por que você apagou as fotos do aniversário da Júlia? Sua mãe perguntou chateada. Mãe, eu preciso de espaço no celular para estudar, mas as fotos estão no seu celular, não estão? Estão sim, mas... Então tá guardado. Eu prometo que quando eu tiver um celular melhor, a senhora me passa de volta. Dona Maria não entendia muito bem o que o filho estava fazendo, mas via algo diferente no olhar dele. Uma determinação que nunca tinha visto antes. Mas o maior obstáculo era a internet. O plano pré-pago de Rafael era básico. 2 GB por mês por R$ 15. Os vídeos de programação consumiam muitos dados. Em uma semana, seu pacote já tinha acabado. Ele ficou desesperado. Como ia estudar sem internet? Foi quando descobriu os hotspots de Wi-Fi gratuito espalhados pela cidade. Praças, bibliotecas, lan houses que ofereciam Wi-Fi para atrair clientes, algumas lojas. Rafael começou a mapear todos esses pontos. Durante a semana, no horário de almoço na oficina, em vez de descansar, ia até uma praça a 3 quadras de distância que tinha Wi-Fi público e baixava vídeos para assistir offline à noite. Acordava mais cedo aos sábados para ir até a biblioteca municipal, que abria às 8 da manhã e tinha Wi-Fi gratuito e rápido. Ficava lá das 8 ao meio-dia, baixando aulas, materiais, documentações. Criou técnicas para otimizar os downloads. Convertia vídeos para formatos menores e com menor qualidade, mas que ainda dava para entender o conteúdo. Baixava apenas o áudio de algumas aulas mais teóricas, economizando ainda mais espaço e dados. Aprendeu a ser extremamente criativo com suas limitações. Filho, você vai estragar sua vista nesse telefone, dizia sua mãe, preocupada ao ver Rafael na cama, segurando o celular há horas. Mãe, eu estou estudando. Isso aqui vai mudar a nossa vida. A senhora vai ver. Confie em mim. Mas, filho, você já trabalha o dia inteiro. Precisa descansar também. Eu vim pedir demissão. O silêncio que seguiu foi pesado. Seu João acendeu um cigarro, deu uma longa tragada, olhou para Rafael com uma mistura de decepção e raiva. Rafael, você tá louco? Largar trabalho garantido por essa ilusão de computador? Você sabe quantos moleques da sua idade estão desempregados por aí? Você tem uma oportunidade aqui, está aprendendo um ofício de verdade. Seu João, eu respeito muito o senhor e agradeço demais a oportunidade que me deu, mas a programação não é ilusão. Eu já estou ganhando mais do que aqui, trabalhando menos horas. Faz mais de 1 ano que eu faço isso. É real. Mas isso não vai durar, moleque. Essas modas internet vêm e vão. Mecânica é para sempre. Carro sempre vai precisar de manutenção. Eu entendo o seu ponto, seu João, mas eu preciso tentar. Se não der certo, eu volto e peço desculpas, mas eu preciso tentar. Seu João balançou a cabeça, claramente insatisfeito, mas não era um homem cruel. Você tem certeza disso? Tenho. Então tá bom. Você trabalha mais essas 2 semanas para eu achar alguém para te substituir e boa sorte, Rafael. Espero que dê certo para você. Saíram apertando as mãos. Rafael sentiu um nó na garganta. Apesar de tudo, gostava do seu João. Tinha aprendido muito ali. Mas sabia que era hora de seguir em frente. O pai de Rafael também foi duro quando soube. Filho, isso não vai durar. Trabalho de verdade é trabalho de carteira assinada, com direitos, com INSS, com segurança. Isso de internet é tudo muito incerto. Pai, eu sei que o senhor está preocupado, mas confie em mim. Só um tempo. Se não der certo, em 6 meses, eu arrumo outro emprego. Seu Antônio suspirou fundo, aquele suspiro de pai que se preocupa, mas respeita as escolhas do filho. Você sempre foi determinado, Rafael, desde pequeno. Se você acha que é isso, então vai. Mas qualquer coisa, você sabe que pode contar com a gente. Rafael abraçou o pai, emocionado. Era a primeira vez em muito tempo que conversavam daquele jeito. Os primeiros meses como programador em tempo integral foram simultaneamente os mais libertadores e os mais assustadores da vida de Rafael. Acordava sem precisar de despertador, não tinha mais aquela angústia de pegar ônibus lotado,
não chegava em casa exausto e sujo de graxa. Mas, por outro lado, não tinha mais a segurança do salário fixo. Cada mês era uma incógnita. Trabalhava intensamente 10 a 12 horas por dia, mas eram horas diferentes. Não era aquele cansaço físico da oficina, mas um cansaço mental estimulante. Fazia sites, landing pages, sistemas simples de gestão, e-commerces pequenos. Atendia clientes no WhatsApp, entregava projetos, corria atrás de novos trabalhos, negociava valores, gerenciava prazos. Criou uma rotina profissional. Acordava às 7, tomava café, das 8 ao meio-dia trabalhava. 1 hora de almoço. Das 2 às 7, trabalhava de novo. Estudava novas tecnologias, React, Node.js, bancos de dados. O mercado evoluía rápido e ele precisava evoluir junto. Tinha dias frustrantes, projetos que não saíam como queria, clientes difíceis, bugs impossíveis de resolver. Teve uma semana especialmente dura, onde 3 clientes pediram revisões absurdas ao mesmo tempo, e Rafael quase enlouqueceu. Teve momentos de querer desistir, de achar que o pai estava certo, que aquilo era instável demais. Mas tinha dias incríveis, quando um código complexo finalmente funcionava perfeitamente. Quando um cliente elogiava efusivamente seu trabalho, quando recebia um Pix de R$ 1.500 por um projeto, quando percebia que estava fazendo em uma semana o que levava um mês para ganhar na oficina. A ironia não passou despercebida. Foi em uma tarde normal, de terça-feira, depois de finalizar um projeto para um restaurante, que Rafael abriu o LinkedIn para atualizar o seu perfil. Tinha uma mensagem nova, de uma tal de Patrícia, que se identificava como recrutadora técnica. O coração de Rafael acelerou ao ler a mensagem. Aquilo ia mudar tudo de novo. A mensagem era formal, mas amigável. Olá, Rafael. Meu nome é Patrícia. Sou recrutadora técnica na Tech Global Solutions. Vi seu perfil aqui no LinkedIn e fiquei impressionada com seus projetos no GitHub. Temos uma vaga para desenvolvedor júnior em uma empresa multinacional, com trabalho 100% remoto. O salário inicial é de R$ 6.000 mensais, CLT, com benefícios. Você teria interesse em conversar sobre essa oportunidade? Rafael leu a mensagem 3 vezes. R$ 6.000, CLT, multinacional, remoto? Será que era real? Será que era um daqueles golpes que apareciam na internet? Empresa que pede dinheiro adiantado para processar documentação? Será que seu perfil realmente era bom o suficiente? Pesquisou o nome da empresa no Google. Era real. Uma empresa americana de tecnologia com escritórios em vários países, inclusive no Brasil. Mais de 500 funcionários. Clientes grandes. Estava no LinkedIn desde 2010. Parecia legítimo. Respondeu, tentando soar profissional, mas sem parecer desesperado. Olá, Patrícia. Obrigado pelo contato. Sim, tenho interesse em conhecer mais sobre a oportunidade. Quando podemos conversar? A resposta veio em 2 horas. Que ótimo! Podemos fazer uma videochamada amanhã às 14 horas? Vou te enviar o link do Google Meet. Rafael confirmou. Depois de desligar o notebook, ficou olhando para o teto do quarto, processando. Uma empresa multinacional, salário fixo de 6.000, CLT, ou seja, todos os direitos trabalhistas, e remoto. Poderia trabalhar de casa. Era tudo o que tinha sonhado, mas parecia grande demais, distante demais. Naquela noite, mal conseguiu dormir. Ensaiou respostas para possíveis perguntas, pesquisou sobre a empresa, sobre o mercado, sobre entrevistas técnicas. Assistiu vídeos no YouTube sobre como passar em entrevista de emprego para desenvolvedor. Estava nervoso como nunca. No dia seguinte, acordou cedo, arrumou o quarto o melhor que pôde. As paredes ainda estavam descascadas, mas pelo menos estava organizado. Posicionou o notebook na mesa improvisada que tinha montado, 2 caixas de feira e uma tábua por cima, tentando esconder o beliche atrás. Vestiu a camisa social que tinha comprado no mês anterior em um brechó por R$ 20, a mais apresentável que tinha. Penteou o cabelo, testou a câmera e o microfone 3 vezes. Às 13h55, 5 minutos antes da hora marcada, entrou no link do Google Meet. Seu coração batia tão forte que sentia nas têmporas.
Exatamente às 14 horas, Patrícia entrou na chamada. Era uma mulher de uns 35 anos, simpática, com um sorriso acolhedor. Oi, Rafael, tudo bem? Tudo sim, e você? Tudo ótimo. Obrigada por aceitar conversar. Então, vou te contar um pouco sobre a vaga e depois quero conhecer mais sobre você, pode ser? Claro. Patrícia explicou que a empresa estava expandindo o time de desenvolvimento no Brasil. Procuravam desenvolvedores júnior com conhecimento em JavaScript, React e noções básicas de back-end. O trabalho seria 100% remoto, mas com reuniões diárias pela manhã. Salário de 6 mil para começar, com possibilidade de aumento conforme performance. Vale refeição, vale alimentação, plano de saúde, convênio com academias. Rafael ouvia tudo como se fosse um sonho. Aquilo era real? E me conta sobre você, Rafael. Como você começou na programação? Rafael respirou fundo e contou sua história. Contou tudo. O encontro com Bruno na praça, o celular rachado, os vídeos no YouTube, as noites estudando depois do trabalho na oficina, os aplicativos de programação no celular, a luta para baixar vídeos em Wi-Fi público, o primeiro freela de R$ 300, a compra do notebook usado, a decisão de largar a oficina, os freelas, os desafios. Foi honesto, completamente honesto. Não tinha universidade, não tinha curso técnico terminado, não tinha certificações. Tinha apenas determinação, projetos reais e muita vontade de aprender. Patrícia o ouvia com atenção, sem interromper. Quando Rafael terminou, ela estava sorrindo. Sua história é genuinamente inspiradora, Rafael. A gente valoriza muito essa autodisciplina e essa vontade de aprender. Vou te passar para a próxima fase do processo, teste técnico. Vou mandar por e-mail. Você tem uma semana para fazer, pode pesquisar o que quiser, usar qualquer recurso. Queremos ver como você resolve problemas, não se você decorou sintaxe. Pode deixar, vou fazer com calma e mandar assim que terminar. Perfeito. Qualquer dúvida, pode me chamar aqui no LinkedIn ou responder o e-mail. Boa sorte. Quando a chamada terminou, Rafael ficou sentado em silêncio por uns bons 5 minutos, processando tudo. Estava na corrida. Tinha uma chance real. O teste técnico chegou no dia seguinte. Era desafiador, muito mais difícil que qualquer freela que tinha feito. Precisava criar uma aplicação web completa, um sistema de gerenciamento de tarefas com autenticação de usuários, CRUD completo, filtros, busca, interface responsiva, front-end React, back-end em Node.js, banco de dados à escolha. Rafael imprimiu as instruções em uma LAN house, colou na parede ao lado do notebook. Organizou o trabalho. Dividiu em etapas. Primeiro, o back-end. Depois, o front-end. Depois, a integração. Depois, os testes. Depois, o deploy. Trabalhou 2 dias direto. Acordava, trabalhava no teste, parava para almoçar, voltava. Trabalhava até de noite. Pesquisou muito. Consultou documentações, viu tutoriais, pediu ajuda em fóruns online quando travava em algum bug. No terceiro dia, estava pronto. Testou tudo várias vezes. Funcionava perfeitamente. Fez deploy no Heroku, para ficarem mais fácil de avaliarem. Escreveu uma documentação detalhada de como rodar o projeto, explicando suas escolhas técnicas, os desafios que enfrentou, como resolveu cada problema. Mandou o e-mail com o link do repositório no GitHub e o link da aplicação rodando. Depois, esperou. 3 dias de ansiedade pura. Rafael checava o e-mail de hora em hora. Tinha pesadelos onde recebia um e-mail dizendo: "Infelizmente, você não passou." Ficava remoendo cada linha de código, pensando se poderia ter feito melhor. No 4º dia, a resposta chegou. "Olá, Rafael. Avaliamos seu teste técnico e gostamos muito da sua solução. Código limpo, bem estruturado, aplicação funcionando perfeitamente. Parabéns! Próximo passo: entrevista técnica com o time de desenvolvimento. Você pode amanhã às 10 horas?" Rafael quase pulou de alegria. Confirmou imediatamente. A entrevista técnica foi intensa. Eram 3 desenvolvedores sênior, Carlos, Marina e Felipe.
Fizeram perguntas sobre o código que tinha escrito, sobre decisões de arquitetura, sobre como resolveria determinados problemas de performance, sobre padrões de projeto, sobre versionamento de código, sobre trabalho em equipe. Rafael não sabia todas as respostas. Teve momentos de "não sei, mas eu pesquisaria assim", ou "não tenho certeza, mas acho que seria dessa forma". Mas demonstrou raciocínio lógico, humildade para admitir quando não sabia e, principalmente, vontade de aprender. Uma última pergunta, Rafael, Marina disse no final. Por que você quer trabalhar aqui? Rafael pensou por um momento antes de responder, honestamente. Porque eu quero continuar crescendo. E eu aprendi sozinho, fazendo freela, mas sinto que tem um limite no quanto eu consigo evoluir assim. Quero trabalhar com pessoas melhores que eu, aprender boas práticas, trabalhar em projetos grandes, ter mentoria, fazer parte de um time. E, claro, a estabilidade de um salário fixo também seria muito importante para minha família. Os 3 desenvolvedores se entreolharam e sorriram. A entrevista terminou com "você vai receber retorno em alguns dias". Uma semana depois, teve a terceira entrevista, desta vez com Lucas, o gerente de engenharia. Foi mais sobre fit cultural, sobre valores, sobre como lidava com pressão, com prazos, com desafios. Rafael já estava mentalmente exausto do processo. 3 entrevistas, um teste técnico, era muito mais complexo que qualquer freela que tinha conseguido. Mas foi bem. Lucas era um cara tranquilo, de uns 40 anos, que também tinha vindo de origem humilde e valorizava a história de Rafael. "Você tem alguma pergunta para mim?" Lucas perguntou no final. "Sim. Como é um ambiente de trabalho? O time é acolhedor com desenvolvedores júnior?" "Muito. A gente preza por um ambiente colaborativo. Ninguém nasce sabendo tudo. Todo mundo já foi júnior um dia. O importante é ter vontade de aprender e humildade para pedir ajuda." A entrevista terminou com um aperto de mão virtual. Rafael desligou e ficou olhando para a tela preta do notebook, exausto emocionalmente. Aí começou a pior parte, a espera. Uma semana de silêncio. Rafael achava que não tinha passado. Começou a procurar novos freelas, pensando que ia ter que continuar como estava. Sentia uma mistura de frustração e aceitação. Tinha tentado. Tinha chegado longe, mas talvez não fosse suficiente. Foi numa manhã de quinta-feira, 10 dias depois da última entrevista, que o e-mail chegou. Rafael estava tomando café, checou o celular por hábito, viu o nome da Patrícia no remetente e o coração gelou. Abriu o e-mail com as mãos tremendo. "Olá, Rafael. Tenho uma ótima notícia para você. Parabéns! Depois de avaliar seu teste técnico e suas entrevistas com o time, gostaríamos de oferecer a você a posição de desenvolvedor júnior na Tech Global Solutions. Detalhes da oferta: salário R$ 6.000 mensais, regime CLT, benefícios: vale-refeição R$ 600, vale-alimentação R$ 300, plano de saúde Unimed, convênio com academias, trabalho 100% remoto. Data de início: flexível, você escolhe. Por favor, confirme seu interesse e podemos seguir com o processo de contratação. Parabéns novamente e seja bem-vindo ao time. Patrícia." Rafael leu o e-mail uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5 vezes. Não estava entendendo. Será que tinha lido certo? R$ 6.000, CLT, benefícios, vale-refeição, plano de saúde, trabalho remoto. Tudo o que tinha sonhado, tudo junto. As lágrimas começaram a escorrer antes mesmo que percebesse. Saiu da cozinha correndo, foi até o quarto da mãe que estava arrumando a cama. Mãe, eu passei! Passou em quê, filho?" "No emprego, na multinacional. 6.000 por mês, mãe, R$ 6.000, com benefícios, trabalho remoto." Ela não entendeu tudo que o filho estava dizendo, mas entendeu o essencial. Ele tinha conseguido. Abraçou Rafael forte e os dois choraram juntos. O pai chegou de trabalho à noite e Rafael contou tudo de novo. Seu Antônio, homem de poucas palavras, simplesmente abraçou o filho, os olhos marejados. "Você conseguiu, moleque. Você realmente conseguiu. Eu estava errado. Me desculpa por ter duvidado." "O senhor não estava errado, pai. O senhor estava preocupado. É diferente. E eu entendo." Júlia, a irmã, gritou de alegria e pulou no pescoço do irmão. "Você é foda, mano! Você é foda!" "Júlia, linguagem!" A mãe repreendeu, mas estava sorrindo. Rafael respondeu o e-mail confirmando seu interesse.
Escolheu começar em 2 semanas para fechar os freelas que ainda tinha pendentes e se organizar mentalmente. As 2 semanas passaram em um piscar de olhos. Rafael terminou todos os projetos que tinha começado, avisou nos grupos de freela que não ia mais aceitar trabalhos novos por tempo indeterminado, organizou seus arquivos, preparou seu espaço de trabalho. O primeiro dia na Tech Global foi assustador e emocionante ao mesmo tempo. Recebeu um notebook novo da empresa, um MacBook Air. Quando abriu a caixa, lembrou do primeiro notebook usado que tinha comprado, com a tela arranhada. Agora tinha um MacBook, da empresa, novo. 0 quilômetro. A primeira reunião foi uma apresentação ao time. Eram 12 desenvolvedores, de várias partes do Brasil, e até 2 da Argentina. Todo mundo foi extremamente acolhedor. "E aí, Rafael, seja bem-vindo", Carlos, um dos que tinha entrevistado ele, disse com um sorriso. "Obrigado. Tô nervoso pra caramba, não vou mentir. Normal, todo mundo fica no primeiro dia, mas relaxa, o time é tranquilo. Qualquer dúvida, só gritar no Slack." Entraram em uma videochamada com pessoas de vários países. Estados Unidos, Canadá, México, Argentina. Todo mundo falando inglês. O inglês básico de Rafael, aprendido também no celular em aplicativos gratuitos, foi suficiente para entender o essencial. O time foi paciente, falava devagar quando percebia que ele tinha dificuldade. Nos primeiros meses, Rafael trabalhou mais duro do que nunca. Queria provar que merecia estar ali. Que não era só sorte, que tinha competência. Acordava às 7, estudava inglês por 1 hora, depois trabalhava o dia inteiro. Fazia cursos online à noite sobre tecnologias que o time usava, contribuía em projetos com dedicação total, pedia feedback constantemente. O time percebeu seu esforço. "Rafael, você está indo muito bem." Lucas, seu gestor, disse numa one-on-one, depois de 2 meses. "Sua evolução tem sido rápida. Continue assim." As palavras eram simples, mas significavam o mundo para Rafael. Em 6 meses, teve o seu primeiro aumento, R$ 7.000. Em 1 ano, foi promovido a desenvolvedor pleno, R$ 10.000. Rafael não acreditava nos números da conta bancária. R$ 10.000, mais que os pais juntos, mais do que tinha imaginado ganhar um dia. Comprou um computador novo, um setup decente com um monitor grande, teclado mecânico, mouse gamer. Montou um espaço de trabalho apropriado no quarto. Reformou o cômodo. Pintou as paredes, trocou a beliche por uma cama de solteiro normal, colocou piso laminado. Ajudou a família a reformar a casa inteira. Tirou a mãe das diárias. Ela chorou quando eu lhe disse: "Mãe, não precisa trabalhar mais se não quiser." Colocou a irmã num curso de inglês particular, depois em aulas de reforço escolar. Ajudou o pai a trocar o carro velho por um seminovo mais seguro. Pela primeira vez na vida, tinha sobras no fim do mês. Não era só sobreviver, era viver. Era escolher. Era liberdade. Mas algo incomodava Rafael. Uma inquietação que crescia mês após mês. Ele olhava pela janela do quarto recém-reformado e via o morro, via os jovens nas esquinas, sem perspectiva, sem rumo. Via garotos da idade que ele tinha quando começou, desperdiçando talento e potencial por falta de oportunidade, por não conhecerem alternativas. E se lembrava de quando era assim, quando não via saída. Quando achava que seu destino estava escrito antes mesmo de nascer, quando acreditava que gente como ele não tinha espaço em áreas como tecnologia. Foi em uma dessas noites de reflexão, olhando as luzes da favela pela janela, que Rafael teve a ideia que mudaria não apenas a vida dele, mas a vida de dezenas de outras pessoas. Pegou o celular e mandou mensagem para Bruno, aquele cara da praça que tinha mudado tudo. "E aí, mano, tô pensando numa ideia. Que tal a gente dar aula de programação para os jovens aqui da comunidade, de graça, nos finais de semana?" A resposta veio 5 minutos depois. "Cara, eu tava pensando em algo parecido. Bora marcar e a gente organiza isso?" Rafael e Bruno se reuniram no sábado seguinte, em uma lanchonete próximo ao morro. Chamaram também outros 2 amigos programadores da região, Tiago, que trabalhava em uma startup, e Anderson, freelancer como Bruno. "A ideia é simples", Rafael começou. "A gente sabe como é, a gente passou por isso. Falta oportunidade, falta informação, falta alguém que mostre que é possível. Vamos ensinar programação de graça para os jovens da comunidade." "Mas onde?" Tiago perguntou prático. "A gente não tem local." "Eu posso falar com o pessoal da ONG Santo Expedito?" Anderson sugeriu. "Minha prima trabalha lá. Eles têm um espaço com uns 10 computadores antigos que usam para curso de informática básica. Talvez a gente consiga usar aos sábados." "E qual seria o formato?" Bruno perguntou. 4 horas todo sábado.
Das 9 ao meio-dia, aula teórica e prática. Da 1 às 2, hora do código, onde eles praticam com a gente ajudando. Curso de 6 meses, mas quem quiser continuar depois, continua. 0 custo, sem pré-requisitos, só precisa ter vontade de aprender. Todos concordaram na hora. Cada um se comprometeu a estar presente pelo menos 3 sábados por mês. Anderson conseguiu espaço na ONG. Era simples. Uma sala com 15 cadeiras desemparelhadas, 10 computadores antigos que levavam 2 minutos para ligar, mas funcionavam. Paredes com cartazes motivacionais desbotados, chão de cimento, ventilador barulhento, mas era perfeito. Criaram um nome: Código na Favela. Fizeram um cartaz no Canva, imprimiram em uma gráfica rápida, colaram nos pontos de ônibus, No mercadinho, na farmácia, na barbearia. Aprenda programação de graça. Sábados, 9 horas. ONG Santo Expedito. Sem custo, sem pré-requisitos. Esperavam talvez 5, 6 interessados. No primeiro sábado, apareceram 15 jovens. A sala estava lotada. Tinham desde adolescentes de 15 anos até adultos de 30, todos com o mesmo brilho nos olhos. Esperança. Rafael começou a primeira aula do jeito mais honesto possível. Eu não sou professor formado, não fiz faculdade de computação. Há 3 anos atrás eu trabalhava em uma oficina mecânica, ganhando R$ 750 por mês. Eu aprendi programação pelo celular, assistindo vídeos no YouTube, estudando 3 horas por noite depois do trabalho. Se eu conseguir, qualquer um aqui consegue, e eu tô aqui para ajudar vocês nessa jornada. Contou sua história completa. O celular rachado, as noites em claro, os freelas, o primeiro notebook usado, a empresa multinacional. Mostrou o velho Motorola com a tela quebrada, que guardava como troféu em uma gaveta. Tudo começou com isso aqui, com determinação, com disciplina, com 3 horas por dia de estudo. Não é fácil, não é rápido, mas é possível, extremamente possível. Podia ver nos olhos dos alunos aquele mesmo mix de esperança e dúvida que ele tinha sentido 3 anos atrás. Será que é para mim? Será que eu consigo? Será que não é tarde demais? A aula começou pelo básico absoluto. O que é programação? Para que serve? Como funciona um computador? Lógica básica. Se isso, então aquilo. Se não, aquilo outro. Começaram com o Scratch, uma linguagem visual que ajudava a entender conceitos sem precisar digitar código complexo logo de cara. Rafael ensinava, Bruno auxiliava, Tiago e Anderson circulavam ajudando individualmente. A sala estava quente, os computadores lentos, mas ninguém reclamava. Havia algo de mágico naquela primeira aula. Na segunda semana, voltaram 12 dos 15 alunos. Era esperado. Nem todo mundo ia ter disciplina para continuar, mas 12 era ótimo. Na terceira semana, algo surpreendente. 2 novos alunos apareceram. Tinham ouvido falar do projeto e queriam participar. Foram aceitos de imediato. Nas semanas seguintes, a rotina se estabeleceu. Todo sábado, religiosamente, os 4 professores voluntários estavam lá. Ensinavam HTML, CSS, JavaScript, Git, GitHub. Ensinavam mais que sintaxe. Ensinavam como pesquisar erros no Google, como ler documentação, como pedir ajuda em fóruns, como ser autodidata. Programação não é decorar código. Rafael repetia frequentemente. É saber resolver problemas, é saber onde buscar respostas, é ter persistência quando o código não funciona. Vocês vão passar mais tempo debugando do que escrevendo código novo. Isso é normal, isso é a profissão. Mas o mais importante que o conteúdo técnico era o mindset que tentavam transmitir. A crença de que era possível, de que origem não determina destino, de que conhecimento é a ferramenta mais poderosa de transformação social. Eu não tive condição de fazer faculdade, mas tive acesso à internet. E hoje em dia, com a internet, você tem acesso ao mesmo conhecimento que tem em Harvard, MIT, Stanford, tudo gratuito. YouTube, Free Code Camp, Udemy, Coursera, o conhecimento está aí. O que separa quem aprende de quem não aprende é apenas uma coisa: disciplina. Alguns alunos desistiram nas primeiras semanas. Era difícil demais, exigia dedicação demais, cobravam muito de si mesmos e não viam progresso rápido. Rafael entendia, tinha sido assim com ele também.
Programação não é para todo mundo, e não tem problema nisso. Mas outros persistiram e começaram a florescer. Maria Clara, de 17 anos, tímida, que mal falava nas primeiras aulas, 2 meses depois estava criando sites bonitos, com animações suaves, layouts responsivos. 3 meses de curso, conseguiu seu primeiro freela, uma landing page para uma loja de roupas. R$ 300. Chegou na aula seguinte chorando de felicidade. Professor Rafael, eu consegui. Meu primeiro trabalho, R$ 300. Minha mãe não acreditou quando eu contei. Rafael abraçou a menina emocionado. Era como ver sua própria história se repetindo, se multiplicando. João Pedro, de 20 anos, que trabalhava como motoboy e estudava à noite depois das corridas, 4 meses de curso, foi aprovado em um programa de trainee de uma startup local. Salário inicial, R$ 2.500, menos que Rafael ganhava na multinacional, mas era 3 vezes mais do que ganhava fazendo entregas. Cara, eu vou trabalhar sentado, com ar-condicionado, fazendo o que eu gosto. Eu não acredito. João comemorou na aula, os olhos marejados. Tiago, de 22 anos, que já trabalhava em um mercado como repositor. 5 meses de curso, começou a fazer freelas nos finais de semana. Depois de alguns meses, estava ganhando mais com freelas que no mercado. Pediu demissão. Virou programador em tempo integral. Vocês mudaram minha vida, Tiago disse aos professores. Não é só o dinheiro, é a dignidade. É trabalhar com a mente, não só com o corpo. É ter perspectiva de crescimento. As histórias se multiplicavam. Cada sucesso era uma vitória coletiva. Rafael e os outros professores vibravam com cada conquista dos alunos como se fosse deles mesmos. A imprensa local descobriu o projeto no 6º mês. Uma jornalista de um site de notícias da região foi até a ONG, entrevistou Rafael, os professores, os alunos. Fizeram uma reportagem linda com fotos, vídeos, depoimentos. A matéria viralizou na cidade. Teve 50 mil visualizações em uma semana. De repente, o código na favela estava nos holofotes. Começaram a receber doações, computadores usados, mas funcionais, mouses, teclados. Até uma empresa doou 5 monitores novos. Uma emissora de TV local quis fazer uma reportagem. Foi um sábado de gravação. Com câmeras, entrevistas, imagens dos alunos programando. A matéria foi ao ar no jornal local, horário nobre. O celular de Rafael não parava de tocar. Mensagens de conhecidos, de pessoas da comunidade, de estranhos. Que orgulho! Parabéns pela iniciativa! Como faço para meu filho participar? Empresas de tecnologia começaram a procurar o projeto oferecendo apoio. Uma forneceu 10 licenças gratuitas de uma plataforma de ensino. Outra doou 20 notebooks recondicionados. Uma terceira se ofereceu para dar workshops mensais sobre temas específicos. A turma cresceu. De 15 alunos, foi para 30. Tiveram que dividir em 2 períodos, turma da manhã e turma da tarde. Os 4 professores originais continuavam, mas conseguiram mais voluntários, desenvolvedores da região que se inspiraram com o projeto e quiseram ajudar. 1 ano após a primeira aula, fizeram uma cerimônia de formatura simbólica para os alunos que completaram o curso básico de 6 meses. Alugaram um salão comunitário, fizeram certificados simples impressos, compraram salgadinhos e refrigerante, nada sofisticado, mas cheio de significado. 23 alunos se formaram. Desses, 8 já estavam trabalhando com tecnologia profissionalmente, 3 em empresas e 5 fazendo freelas. Os outros continuavam estudando, evoluindo, buscando oportunidades. Rafael fez um discurso curto, mas emocionado. Quando a gente começou isso há 1 ano, a ideia era simples, mostrar que é possível, que não importa de onde você vem, não importa quanto dinheiro você tem, não importa se você tem diploma ou não. Se você tem determinação, disciplina e acesso à internet, você consegue aprender. Vocês provaram isso. Cada um de vocês que está aqui conseguindo ganhar dinheiro com programação é uma prova viva de que funciona. E agora vocês têm uma responsabilidade, mostrar para outros que também é possível. Inspirar, ajudar, compartilhar. Foi assim que tudo começou para mim, com um cara chamado Bruno que parou para conversar comigo numa praça. E agora vocês podem ser esse cara para outras pessoas. Houve aplausos, abraços,
lágrimas. Era mais que uma formatura. Era a materialização de sonhos que pareciam impossíveis um ano atrás. Em 2 anos de projeto, o Código na Favela tinha formado 150 alunos. Desses, 43 já trabalhavam com tecnologia profissionalmente. A taxa de sucesso não era de 100%, mas não precisava ser. Cada vida transformada era uma vitória. Rafael, agora com 24 anos, desenvolvedor sênior na multinacional, ganhando R$ 15.000 por mês, tinha sido promovido novamente, olhava para tudo que tinha construído e mal acreditava. 3 anos atrás, era um jovem sem perspectiva, trabalhando em uma oficina mecânica coberto de graxa, sem enxergar futuro. Hoje era desenvolvedor em uma empresa internacional, trabalhava com tecnologias de ponta, ganhava mais que imaginava ser possível e, ainda por cima, estava transformando a realidade de dezenas de jovens da sua própria comunidade. Uma tarde de sábado, depois de mais uma aula do Código na Favela, Rafael estava guardando os materiais quando viu Bruno entrar na sala. Não era dia dele dar aula, então Rafael estranhou. "E aí, mano, tudo certo? Não era sua semana hoje?" "Eu sei, mas eu vim aqui porque queria te falar uma coisa." "Fala. Você lembra daquele dia na praça, há 3 anos, quando você parou para perguntar o que eu estava fazendo no notebook?" "Lembro como se fosse ontem." "Cara, eu penso naquilo direto. Se naquele dia eu tivesse sido grosso, se tivesse ignorado você, se não tivesse parado para conversar, nada disso teria acontecido. Você não teria mudado de vida." E esses 150 jovens que passaram por aqui também não. É louco pensar nisso, sabe? Uma conversa de 20 minutos mudou a vida de centenas de pessoas. Rafael sentiu um nó na garganta. "Foi você que mudou minha vida, mano. Sempre vou ser grato." "Não, cara. Eu só te mostrei que era possível. Quem mudou sua vida foi você. Foram suas 3 horas por noite de estudo. Foi sua disciplina. Foi você acordando cedo para baixar vídeo em Wi-Fi público. Foi você programando em um celular rachado. Eu só plantei uma semente. Você que cultivou, que cuidou, que fez crescer. E agora está plantando sementes em outras pessoas. Você mudou muita vida por aqui, mano." Os dois se abraçaram. Era um abraço de irmandade, de gratidão mútua, de reconhecimento do impacto que pequenas ações podem ter. Naquela noite, Rafael voltou para casa, que agora era nova. A família tinha conseguido comprar uma casa pequena, mais decente, em uma parte melhor da comunidade com a ajuda financeira dele. 3 quartos, banheiro com chuveiro elétrico que funcionava, sala com sofá novo. Sentou no sofá, pegou o seu celular, um iPhone 13 que tinha comprado 6 meses atrás, uma extravagância que se permitiu depois de anos de parcimônia, e abriu o YouTube. Tinha uma mensagem de um jovem de 16 anos no Instagram que o tinha achado através da reportagem da TV. "Cara, eu assisti sua história na TV. Chorei assistindo, sério. Eu também só tenho um celular. Também moro na favela, aqui em outro bairro. Minha família também é pobre. Eu sempre achei que programação era coisa pra gente rica, pra quem faz faculdade cara. Mas você provou que não é. Você me inspirou. Vou começar hoje mesmo. Baixei o Solo Learn aqui agora. Queria te agradecer por mostrar que é possível. Um dia, se eu conseguir, eu quero fazer igual você, ajudar outros. Obrigado por existir, cara. Obrigado mesmo." Ouvindo a própria história de novo, Rafael se emocionou e respondeu imediatamente. "Vai fundo, mano. De verdade. Não vai ser fácil. Vai ter dias que você vai querer desistir. Vai ter código que não funciona. Vai ter gente dizendo que você está perdendo tempo. Mas não desiste. Estuda 3 horas por dia, todo dia. Usa os recursos gratuitos, YouTube, Free Code Camp, tudo o que tiver. E se precisar de ajuda, me chama. Tamo junto sempre. Você consegue, e quando conseguir, ajuda o próximo. É assim que a gente muda o mundo. Um jovem por vez, uma oportunidade por vez, uma linha de código por vez." Enviou a mensagem e olhou pela janela. A noite tinha caído e o morro brilhava com as luzes das casas.
milhares de casas, milhares de famílias, milhares de histórias. Cada luz era uma vida, um sonho possível, um futuro que podia ser diferente. Rafael pensou em tudo o que tinha acontecido nos últimos 3 anos. Tinha provado, para si mesmo, para sua família, para sua comunidade, que era possível sim, que origem não determina destino, que conhecimento é poder real, tangível, transformador, que disciplina e determinação podem quebrar barreiras que pareciam intransponíveis. E agora, dezenas de outros jovens estavam provando a mesma coisa. Estavam escrevendo suas próprias histórias de superação. Estavam quebrando seus próprios ciclos de pobreza. Estavam abrindo caminhos para os que viriam depois. A transformação tinha começado com um celular rachado e 3 horas por noite de estudo. Tinha começado com uma conversa casual em uma praça. Tinha começado com uma pergunta simples e direta: e isso dá dinheiro? A resposta tinha mudado a vida dele e agora estava mudando a vida de muitos outros. Rafael dormiu naquela noite sabendo que tinha encontrado seu propósito verdadeiro. Não era apenas programar, apenas ganhar dinheiro, apenas subir na carreira. Era abrir portas, era iluminar caminhos, era mostrar para outros jovens como ele que não importa de onde você vem, o que importa é a determinação para chegar onde você quer. Sua história tinha começado com uma busca no YouTube: como aprender programação. Mas tinha se transformado em algo muito maior. Tinha se tornado inspiração, tinha se tornado movimento, tinha se tornado esperança tangível. E a cada jovem que entrava no Código na Favela, a cada mensagem de agradecimento que recebia, a cada história de transformação que testemunhava, Rafael entendia cada vez mais profundamente uma verdade simples, mas poderosa. Conhecimento não tem preço de entrada. Tecnologia pode ser democrática. Oportunidade pode ser criada. E uma única pessoa determinada pode sim mudar o mundo. Talvez não o mundo inteiro, mas definitivamente o mundo de dezenas, centenas de outras pessoas. E tudo tinha começado com uma pergunta para um estranho em uma praça: e isso dá dinheiro? A resposta tinha mudado muito, e agora estava mudando a vida de muitos outros.